E aí, galera, vem comigo para a gente ver a continuação das nossas aulas de sistema digestório. Nessa aula, a gente vai conversar sobre os nossos dentes, que são super importantes no momento da mastigação, certo? Pessoal, num adulto, nós vamos ter 32 dentes. Um adulto que não tirou o siso, certo? Os sisos são esses últimos dentes e compõem, então, o grupo dos molares. Além disso, nós temos o grupo dos pré-molares, os caninos, que são aqueles dentes de vampiro, e os dentes da frente são chamados os incisivos. E quando nós somos crianças, nós vamos ter 20 dentes de leite, em que eles vão cair e vão vir outros dentes depois. São estes dentes aqui que antes eram de leite e que foram substituídos, certo? Bom, pessoal, essa então é a estrutura geral dos nossos dentes. Vamos tentar entender como que a gente vê eles e como que ele é histologicamente. Os dentes e as suas estruturas associadas. Vamos imaginar aqui, então, que a gente tem a nossa gengiva e o nosso dente, certo? A gente sabe, né, tirando essa parte da gengiva, nós vamos ter a parte da coroa do dente, que é aquela que fica para fora da gengiva, certo? E nós temos a raiz do dente, que é quando a gente precisa fazer um tratamento de canal, a gente mexe na raiz. Então, o que isso quer dizer? O dente ele também tem subdivisões. Esse seria, pessoal, a imaginação de um corte histológico do dente, certo? Para a gente tentar entender um pouco, a primeira porção mais superficial do nosso dente, que é aquela que protege o nosso dente, é o esmalte, certo? O esmalte, ele é formado 96% dele de mineral, principalmente de cristais de hidroxiapatita. Por isso, ele é o tecido mais duro do nosso organismo, certo? Logo após do esmalte, e o esmalte, outra coisa, ele está apenas na coroa dos nossos dentes. Abaixo do esmalte, nós vamos ter a dentina. A dentina, ela então recobre toda a porção do dente, inclusive na parte da raiz, e ela vai estar, então, protegendo o tecido que a gente tem no interior do dente. Sim, no interior do dente, nós temos um tecido que é chamada polpa, certo? Na polpa, pessoal, a gente tem vasos, nós temos nervos, por isso que tem dor de dente quando a gente não cuida bem desse dente. Por exemplo, em uma cárie, a gente vai ter a dissolução do esmalte, da dentina, levando então essa polpa a sentir dor. Quando chega perto, então, da polpa, leva ela a levar a dor e dói realmente. Então, nós temos a polpa, a dentina, que ela vai apresentar, ela é mineralizada, mas não tanto quanto no esmalte. E na dentina nós temos alguns prolongamentos das células da polpa, por isso que muitas pessoas têm sensibilidade a coisas frias, como ao sorvete ou a água gelada. Certo? Esses são os componentes do dente. Associado a ele, nós temos alguns outros componentes. Então, por exemplo, o dente, ele está inserido no osso, chamado alveolar, que é ao redor do dente. Então, pode estar na mandíbula ou na maxila, certo? Toda essa porção aqui é o osso. Mas ele tem uma porção de tecido mole que vai estar recobrindo. Então, nós temos um tecido conjuntivo e também o tecido epitelial. Essas duas porções de tecido epitelial e de tecido conjuntivo, então, formam a gengiva, certo? Esse tecido epitelial ele é chamado de juncional, porque ele está bem aderido ao osso, a parte do osso, e também do dente, da estrutura dentária, certo? Mas, pessoal, o nosso dente ele não é grudado ao osso. Tem que existir uma certa mobilidade, que é o que ajuda, por exemplo, quando a gente está mastigando, certo? Para isso, nós vamos ter fibras de tecido conjuntivo ao redor do dente, que são essas marquinhas aqui realizadas ao redor do dente. Ele é chamado de ligamento
odontal, ou seja, ao redor do dente. O ligamento periodontal, ele então mantém essa certa mobilidade do dente no interior do osso e ele vai conectar o dente do osso, mas o ligamento periodontal ele não se liga direto ao dente. Ele precisa de uma outra estrutura chamada cemento. O cemento ele está em torno do dente, mas apenas na parte da raiz, que é onde a gente também só tem o ligamento periodontal. E o cemento, então, permite que o ligamento periodontal se una ao junto do dente e também ao osso alveolar. Então, essas são as estruturas do nosso dente. Vamos tentar revisar, então. O dente, então, ele é formado por uma parte da coroa, que é aquela que fica para cima da gengiva, e da raiz. No dente, nós vamos ter esmalte, a dentina recobrindo todo ele e a polpa, que é onde a gente tem um tecido que tem vasos sanguíneos e nervos, certo? Segurando esse dente junto ao osso, nós temos a parte do cemento, que é ele que vai fazer com que possa ter a união do ligamento periodontal ao osso. Ao redor de tudo isso, nós temos o osso alveolar, certo? Constituindo a maxila ou a mandíbula. E também, para não ter essa exposição do osso na cavidade bucal, nós temos a nossa gengiva, que ela é formada por tecido conjuntivo e tecido epitelial. Bom, no desenho, estamos entendidos? Vamos ver na parte de histologia, certo? Ou seja, num corte dentário. O que a gente quer ver aqui? Nessa primeira imagem, pessoal, o que a gente tem? Aqui um tecido bem mineralizado, certo? Nesse triângulo, em que a gente não vê nenhum tipo de célula. Aqui nós temos a dentina. Tranquilo? Já nessa outra porção, nós temos várias células, a gente vê que tem várias conformações de fibras, certo? A gente consegue observar que elas estão em várias direções e bastante celularizado. Além disso, a gente observa vasos sanguíneos. Nessa porção, então, é o ligamento periodontal. Tranquilo? E, então, ligando, nós vamos ter esse tecido que também é mineralizado, mas que possui vários osteócitos. Estão lembrados? No interior desse osso. Então, aqui é o osso alveolar. Mas a gente conversou que o ligamento periodontal ele não se liga direto na dentina, certo? Nós temos uma camada bem fininha, com algumas células bem fininha mesmo. Aqui, então, nós temos o cemento, certo? E nesse outro corte histológico, nessa outra imagem aqui, a gente tem daí do interior do dente. O que a gente observa? Essa porção mineralizada sem células é a dentina, certo? E nessa porção interior é onde nós vamos ter, então, a polpa do nosso dente. Tranquilo? Toda essa porção aqui é a polpa. Como a gente pode perceber, a polpa ela tem várias células próximas da dentina, que são chamados odontoblastos. Esses odontoblastos são eles que vão produzir a porção da dentina e eles vão produzir essa dentina durante toda a vida, apesar de que, é claro, em velocidades diferentes. Nós vamos ter várias outras células constitutivas de tecido conjuntivo, certo? Além dos vasos sanguíneos que também vão estar presentes nessa polpa e das fibras nervosas, certo? Bom, mas como que a gente pode diferenciar o tecido da polpa de um tecido de ligamento periodontal? O que a gente pode observar sempre, na polpa a gente não consegue ver tantas fibras. Essas fibras do ligamento periodontal, elas são mais grossas, mais fortes, justamente por elas aguentarem sempre o movimento dos nossos dentes, da nossa mastigação. Já na polpa, as fibras conjuntivas, elas são bem mais delgadas e também escassas neste tecido. Certo, pessoal? Além disso, na polpa nós vamos ter as células odontoblásticas próximas da dentina.
Galera, então essa foi nossa aula sobre os dentes, que faz parte do nosso sistema digestório. Na próxima aula a gente vai conversar sobre o esôfago e também sobre o estômago. Até lá!